Você se lembra de Martin Lawrence? Claro que sim. Aquele comediante explosivo que nos fez chorar de rir em filmes como Bad Boys, Vovó, Zona e Um Tira Fora de Controle. Martin Lawrence não era apenas um ator engraçado. Ele era uma força da natureza que dominou Hollywood nos anos 90 e 2000. Mas, por trás de toda aquela risada contagiante, havia uma história sombria que poucos conheciam. E hoje, o Cinecultura vai revelar segredos que vão abalar sua memória afetiva sobre esse ícone da comédia. Prepare-se para descobrir as rivalidades explosivas que quase destruíram sua carreira e a de seus colegas, os conflitos ocultos com Will Smith que colocaram em risco a franquia Bad Boys, as acusações devastadoras envolvendo uma atriz que você conhece muito bem, os bastidores tóxicos que transformaram risos em lágrimas e amizades em ódio profundo. Mas antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canal no youtube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. A Guerra com Tisha Campbell, a mulher do Michael Kyle, que você não sabia teve um affair com Martin Lawrence. Você se lembra de Janet Marie Kyle, aquela mãe carinhosa, engraçada e cheia de personalidade da série Eu, a Patroa e as Crianças, a esposa do Michael Kyle, interpretado por Damon Wayans? Pois é, a atriz que deu vida a essa personagem icônica se chama Tisha Campbell Martin. E o que você provavelmente não sabe é que antes de ser a matriarca perfeita da família Kyle, Tisha viveu um capítulo obscuro e perturbador de sua carreira ao lado de Martin Lawrence. Nos Estados Unidos, entre 1992 e 1997, Tisha Campbell foi a protagonista feminina de uma sitcom chamada Martin, que levava o nome do próprio Martin Lawrence. A série foi um fenômeno absoluto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela nunca foi exibida. Por isso, muitos brasileiros não fazem ideia de que a querida Janet de Eu, a Patroa e as Crianças teve uma história complicadíssima com o comediante Martin Lawrence. Na série Martin, Tisha interpretava Gina Waters, a namorada e depois esposa do personagem Martin Payne, vivido por Martin Lawrence. A química entre os dois na tela era elétrica. Eles brigavam, se amavam, se beijavam, faziam o público morrer de rir. E por trás das câmeras, bem, os rumores diziam que eles tiveram um affair real, uma relação que misturava profissionalismo e intimidade de uma forma perigosa. Mas o que começou com uma parceria brilhante e uma possível história de amor se transformou em um pesadelo absoluto. E o pior, tudo isso aconteceu antes de Tisha se tornar a mãe amorosa que conhecemos em Eu, a Patroa e as Crianças. Era 1997. A série Martin estava no auge nos Estados Unidos, transmitida pela rede Fox, mas em Hollywood, a produção estava prestes a implodir de uma forma que ninguém imaginava. Tisha Campbell entrou com um processo judicial explosivo contra Martin Lawrence. As acusações eram gravíssimas, assédio repetido e crescente, tanto dentro quanto fora do set de filmagem. Ela alegou gritos, ameaças, explosões físicas e até toques inadequados durante cenas de intimidade. Mais chocante ainda, ela afirmou que Martin tentava iniciar situações íntimas com ela, cruzando todas as linhas profissionais imagináveis. Você consegue imaginar o choque? A química que existia na tela era tão perfeita, tão genuína. Como poderia haver tanto ódio por trás daqueles abraços e declarações de amor? Mas a verdade é que Tisha estava vivendo um pesadelo. E o pior, ela não podia simplesmente sair. A série era um sucesso estrondoso e sair significaria não apenas perder o emprego, mas possivelmente sua carreira. A rede de televisão tentou abafar o escândalo. Filmaram alguns episódios finais, mas a química tinha evaporado. O elenco estava dividido. Alguns apoiavam Martin, outros ficavam ao lado de Tisha. E enquanto isso acontecia, ninguém no Brasil fazia ideia do drama real que estava se desenrolando. Aqui vai um detalhe que vai te arrepiar. Em 1996, um ano antes do processo, Martin Lawrence foi preso ao ser encontrado andando pelas ruas de Los Angeles com uma arma, gritando que alguém estava tentando matá-lo. Testemunhas disseram que ele estava irreconhecível, berrando obscenidades, lutando contra a polícia. Ele parecia um louco, disse uma testemunha. Eu não conseguia acreditar que aquele era o Martin Lawrence. E tem mais. Durante esse período conturbado, Martin teria chutado e quebrado uma parede de mármore
mármore perto do quarto de hotel de Tisha Campbell. Quando as notícias do processo se tornaram públicas, Martin negou tudo veementemente. Ele sugeriu que estava sendo arrastado para problemas entre Tisha e a HBO e insistiu que não havia feito nada de errado. Mas então aconteceu algo inusitado. Apenas 4 meses depois, Tisha concordou em encerrar o processo e voltou para filmar os 2 últimos episódios da série em abril de 1997. Porém, havia uma condição bizarra. Martin não poderia estar no set enquanto Tisha estivesse filmando. Você ouviu direito. Os 2 protagonistas de uma das séries românticas mais populares da televisão americana não podiam estar no mesmo ambiente. Para o episódio final de 1 hora, roteiristas e editores tiveram que fazer mágica. Eles criaram ângulos de câmera, dublês e edições complexas para dar a impressão de que Martin e Gina estavam juntos na mesma cena, quando na verdade eles nunca estiveram no mesmo cômodo. Imagine o clima tenso, a frustração da equipe, o constrangimento de todos os envolvidos. E se você está se perguntando se eles fizeram as pazes, a resposta é complexa. Publicamente, ambos seguiram suas carreiras. Tisha Campbell foi estrelar Eu, a Patroa e as Crianças, aquela série hilária que passou no SBT e na Globo durante anos e que você provavelmente assistia religiosamente. Ela se tornou a mãe mais amada da televisão brasileira, mas a mágica que ela tinha com Martin Lawrence, aquilo morreu em 1997 e o público brasileiro, que só conhecia Tisha como a doce Janet Kyle, nunca soube que antes de ser essa mãe perfeita, ela havia enfrentado um dos episódios mais traumáticos de sua carreira, ao lado de Martin Lawrence, que ela havia sido assediada, ameaçada e forçada a filmar cenas românticas com alguém de quem ela tinha medo, que por trás daquele sorriso caloroso que víamos em Eu, a Patroa e as Crianças, havia cicatrizes profundas deixadas por Martin Lawrence. Então, da próxima vez que você assistir a um episódio de Eu, a Patroa e as Crianças e ver Janet Kyle sendo a esposa perfeita, lembre-se, antes daquilo, Tisha Campbell sobreviveu a um inferno. E ela não só sobreviveu, ela triunfou. Ela se tornou uma das atrizes mais queridas da televisão brasileira. E Martin Lawrence, bem, ele seguiu em frente também, mas as feridas que ele deixou em Tisha nunca desapareceram completamente. Will Smith, a amizade que rachou sob os holofotes. Agora vamos falar de uma dupla que marcou gerações no Brasil, Martin Lawrence e Will Smith. Bad Boys, ou Bad Boys, Tira ou Corra, como foi lançado aqui em 1995, foi um fenômeno. Marcus Burnett e Mike Lowrey eram os policiais mais carismáticos, engraçados e explosivos que já tínhamos visto. A continuação, Bad Boys 2, 2003, e depois Bad Boys para Sempre, 2020, consolidaram a dupla como lendária. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa química toda, há rumores de uma fissura profunda que quase acabou com a franquia de vez? Vamos voltar no tempo. Você se lembra de Will Smith como o príncipe de Bel-Air? Claro que sim. Aquele jovem rapper engraçado que vivia confusões na mansão dos tios ricos. A série Um Maluco no Pedaço, que também passava no SBT e na Globo, transformou Will Smith em um nome familiar no Brasil. Enquanto isso, Martin Lawrence estava explodindo nos Estados Unidos com sua própria sitcom. Eram 2 gigantes negros da comédia conquistando Hollywood ao mesmo tempo. Mas aqui está o problema. Hollywood raramente abre espaço para 2 ao mesmo tempo. E quando abriu para Will e Martin juntos em Bad Boys, a expectativa era enorme. O filme foi um sucesso, arrecadou milhões e se tornou cult no Brasil. Mas fontes próximas aos bastidores sussurravam algo perturbador. Martin não estava bem. Chris Rock, o comediante que Martin invejava. Chris Rock, outro gigante da comédia que surgiu nos anos 90 e rapidamente se tornou uma das vozes mais afiadas e respeitadas do stand-up. Você se lembra dele em Todo Mundo Odeia o Chris, aquela série que passava na Record e que todo mundo assistia? Chris Rock era o narrador, contando as histórias hilárias de sua infância. Mas antes disso, ele já era uma lenda do stand-up e do cinema. E embora Chris e Martin tenham sempre mantido uma relação pública cordial, há sussurros de que, por trás das câmeras, Martin sentia uma inveja corrosiva de Chris Rock. Por quê? Porque Chris conseguiu algo que Martin nunca conseguiu: respeito crítico absoluto. Chris Rock não era apenas engraçado, ele era inteligente. Suas piadas tinham
camadas sociais, políticas, culturais, ele era visto como um pensador, um comentarista. Martin, por outro lado, era visto como o palhaço, engraçadinho, o cara que fazia caretas, e isso incomodava Martin profundamente. Fontes dizem que Martin fez comentários privados, sugerindo que Chris Rock era superestimado e que ele não era tão engraçado quanto as pessoas pensavam, mas publicamente, sorrisos e abraços. Há também um detalhe sobre o interessante. Depois que Will Smith deu aquele tapa infame em Chris Rock no Oscar, um momento que chocou o mundo inteiro e que foi notícia em todos os jornais brasileiros, Martin foi notavelmente silencioso. Ele não defendeu Chris publicamente. Ele não condenou Will publicamente. Ele simplesmente desapareceu da conversa. E isso levantou sobrancelhas. Por quê? Porque se você é realmente amigo de alguém, você se manifesta. Mas Martin não fez isso. E algumas pessoas interpretaram isso como Martin secretamente satisfeito por ver Chris Rock ser humilhado. Será que era verdade? Ninguém sabe. Mas o silêncio foi ensurdecedor. Jamie Foxx, o jovem que roubou o trono. Jamie Foxx, o comediante, ator, cantor e vencedor do Oscar, que explodiu nos anos 90 e 2000. Jamie teve sua própria sitcom de sucesso, The Jamie Foxx Show, e rapidamente se tornou um dos artistas mais versáteis de Hollywood. E há rumores de que Martin Lawrence não gostava nada disso. Por quê? Porque Jamie Foxx representava tudo o que Martin queria ser: multifacetado, respeitado, amado tanto pelo público quanto pela crítica. Jamie podia fazer comédia, drama, música. Ele ganhou um Oscar por Ray em 2005, interpretando o lendário Ray Charles. Martin nunca chegou perto de uma indicação ao Oscar. Fontes afirmam que Martin fez comentários desdenhosos sobre Jamie em círculos privados, sugerindo que ele era um exibido e que tentava fazer demais. Mas a verdade é que Martin provavelmente estava com ciúmes. Jamie Foxx conseguiu a versatilidade que Martin sempre sonhou, mas nunca alcançou. E aqui está algo interessante. Quando Jamie Foxx sofreu um problema de saúde grave em 2023, que o deixou hospitalizado por semanas e que foi notícia em todo o Brasil, Martin Lawrence também foi notavelmente silencioso. Nenhuma mensagem pública de apoio, nenhum "estou orando por você, irmão", nada. E para muitos, isso foi revelador. Porque se você respeita alguém, você se manifesta, mas Martin não fez isso. E isso levantou questões. Havia realmente uma rixa oculta entre Martin Lawrence e Jamie Foxx? Ou Martin simplesmente não ligava? De qualquer forma, o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Número 6. Bernie Mac, o confronto dos gigantes. Bernie Mac, uma das vozes mais autênticas e poderosas da comédia americana. Bernie tinha uma presença de palco inigualável. Ele era cru, honesto e hilário. Você se lembra dele em 11 Homens e um Segredo? Aquele filme com George Clooney e Brad Pitt, que passou 1000 vezes na Globo? Bernie Mac era inesquecível naquele elenco estelar. E há rumores de que ele e Martin Lawrence tiveram um confronto épico nos bastidores da indústria. A história diz que durante a filmagem de Um Tira Fora de Controle, conhecido como National Security, aqui no Brasil, que Bernie e Martin estrelaram juntos em 2003, houve atritos constantes. Martin, supostamente, sentia que Bernie estava tentando roubar o filme. E Bernie? Bem, Bernie não era do tipo que se curvava para ninguém. Membros da equipe relataram tensão no set, explosões verbais, competições de improviso que se transformavam em confrontos de egos. E embora o filme tenha sido lançado e tenha tido sucesso moderado no Brasil, você provavelmente assistiu na sessão da tarde. Os bastidores foram descritos como um campo de batalha. Infelizmente, Bernie Mac faleceu em 2008, então muitas dessas histórias nunca foram completamente confirmadas. Mas aqueles que estavam lá dizem que a relação entre Martin e Bernie era qualquer coisa menos amigável. Eram dois gigantes da comédia dividindo a mesma tela. E às vezes, dois gigantes não cabem no mesmo espaço. Dave Chappelle, o comediante que Martin temia. Dave Chappelle, o gênio da comédia que definiu os anos 2000 com Chappelle's Show. Dave era irreverente, brilhante e totalmente sem filtro. E Martin Lawrence, bem, ele supostamente tinha medo de Dave Chappelle. Por quê? Porque Dave representava uma nova geração de comediantes que não precisavam de Martin. Eles tinham seu próprio caminho.
caminho, seu próprio estilo, seu próprio público. E Dave, especificamente, era visto como o futuro da comédia negra. Ele era o que Martin tinha sido nos anos 90, a voz fresca, a estrela em ascensão. E isso ameaçava Martin. Fontes dizem que Martin evitava Dave em eventos, recusava-se a compartilhar palcos com ele e até fez comentários sugerindo que Dave era instável depois que ele deixou seu programa no auge em 2005, um movimento que chocou Hollywood e que foi notícia em todo o mundo, incluindo no Brasil. Mas aqui está o interessante. Dave Chappelle falou publicamente sobre Martin Lawrence com compaixão. Ele disse que Martin abriu caminho para ele e outros comediantes. Ele reconheceu as lutas de Martin com saúde mental, mas Martin, ele nunca retribuiu publicamente esse respeito. E isso diz muito. Dave Chappelle representava tudo o que Martin temia. Uma nova geração mais jovem, mais afiada, mais corajosa. E em vez de passar o bastão com dignidade, Martin supostamente tentou manter distância, protegendo seu território. Mas no final, o talento de Dave Chappelle falou mais alto. E Martin teve que assistir enquanto uma nova lenda nascia. Tracy Morgan, a nova geração que Martin rejeitou. Tracy Morgan, outra estrela de Saturday Night Live e criador de 30 Rock. Tracy era caótico, imprevisível e absolutamente hilário. E há sussurros de que Martin Lawrence o via como uma ameaça. Tracy representava uma nova era de comédia, mais caótica, mais estranha, mais arriscada. E Martin, que havia dominado os anos 90 com sua própria marca de humor físico e caricatural, supostamente sentia que Tracy estava roubando seu estilo. Fontes dizem que Martin fez comentários sugerindo que Tracy era uma cópia mal feita dele. Mas a verdade é que Tracy Morgan tinha seu próprio caminho. Ele não estava tentando ser Martin Lawrence, ele era Tracy Morgan. E talvez isso fosse o que mais incomodava Martin, que Tracy não precisava dele. Tracy construiu sua própria carreira, seu próprio legado. E embora Martin Lawrence tenha sido uma inspiração para muitos comediantes, Tracy nunca pediu permissão. Ele simplesmente fez. E para Martin, isso pode ter sido difícil de aceitar. Kevin Hart, o pequeno gigante que Martin não esperava. E agora vamos falar de Kevin Hart, o comediante que dominou os anos 2010 e se tornou uma das maiores estrelas de comédia do planeta. Kevin é incansável. Filmes, especiais de stand-up, turnês mundiais, negócios, ele construiu um império. Aqui no Brasil, Kevin Hart se tornou extremamente popular. Seus filmes passam constantemente na TV, aberta e fechada. Dupla explosiva com Dwayne The Rock Johnson, Segurança de Shopping, Jumanji, todos sucessos gigantescos no Brasil. Kevin Hart conquistou uma geração inteira de brasileiros. E Martin Lawrence? Bem, ele assistiu tudo isso acontecer da linha lateral. E há rumores de que Martin sente um misto de admiração e ressentimento em relação a Kevin Hart. Por um lado, Kevin representa o que Martin poderia ter sido se tivesse mantido o controle de sua carreira e saúde mental. Por outro lado, Kevin alcançou um nível de sucesso global que Martin nunca conseguiu. Kevin Hart é uma marca. Martin Lawrence é uma memória nostálgica. Fontes dizem que Martin fez comentários privados sugerindo que Kevin é irritante e que tenta demais, mas publicamente eles se respeitam. Kevin até convidou Martin para aparecer em alguns de seus projetos, mas há uma tensão subjacente, um reconhecimento silencioso de que Kevin Hart agora é o rei e Martin Lawrence, ele é o rei aposentado assistindo de longe. Para o público brasileiro, Kevin Hart é o comediante do momento. Martin Lawrence é aquele cara engraçado dos filmes antigos que passam na sessão da tarde. E talvez seja isso que mais dói para Martin, ser esquecido por uma nova geração que nem sabe quem ele é. Tommy Davidson, a rivalidade que destruiu uma carreira. Tommy Davidson. Esse nome talvez não seja tão familiar para você, mas Tommy foi um dos comediantes mais promissores dos anos 90. Ele fez parte do elenco de In Living Color, um programa de comédia revolucionário nos Estados Unidos. E há rumores de que Martin Lawrence ativamente tentou destruir a carreira de Tommy Davidson. Por quê? Porque Tommy representava uma ameaça real. Ele era engraçado, talentoso, carismático, exatamente o tipo de comediante que poderia ter rivalizado com Martin. E em vez de celebrar o sucesso de Tommy, Martin supostamente usou sua influência para colocá-lo na lista negra de Hollywood. Tommy Davidson falou abertamente
publicamente sobre isso em entrevistas. Ele afirmou que Martin fazia questão de sabotá-lo, fechando portas, falando mal dele para produtores, garantindo que ele não conseguisse os grandes papéis. E funcionou. Enquanto Martin Lawrence se tornou uma superestrela, Tommy Davidson ficou relegado a papéis menores e participações especiais. A rixa entre os dois era tão intensa que eles nem conseguiam ficar no mesmo evento. Fontes dizem que o clima entre eles era sempre gélido, hostil, e para Tommy Davidson o dano foi permanente. Sua carreira nunca decolou da forma que poderia ter decolado, e muitos acreditam que isso foi por causa de Martin Lawrence. Cedric the Entertainer, a competição silenciosa. Cedric the Entertainer. Você se lembra dele em Cabeleireiro, um sucesso a qualquer preço? Aquele filme engraçadíssimo com Ice Cube, que fez sucesso no Brasil. Cedric é outro gigante da comédia. E há sussurros de que ele e Martin Lawrence nunca se deram bem. A razão? Competição pura. Cedric representava o mesmo nicho que Martin. Comédia física, humor popular, carisma explosivo. E Hollywood raramente abre espaço para dois ao mesmo tempo. Então, embora publicamente eles sempre fossem cordiais, fontes dizem que por trás das câmeras havia uma rivalidade fria. Martin supostamente sentia que Cedric estava copiando seu estilo. Cedric, por outro lado, achava que Martin era arrogante e controlador. Nenhum dos dois jamais confirmou publicamente, mas aqueles que trabalharam com ambos dizem que a tensão era palpável. Damon Wayans, o amigo que se tornou rival. Damon Wayans, o Michael Kyle de Eu, a Patroa e as Crianças. Sim, o marido daquela Tisha Campbell que falamos no início. Damon Wayans é uma lenda da comédia. Ele fez parte do Saturday Night Live, criou In Living Color e estrelou Eu, a Patroa e as Crianças, uma das séries mais amadas da televisão brasileira. E há rumores de que ele e Martin Lawrence, que já foram amigos, se afastaram de forma dramática. A razão? Alguns dizem que foi por causa de Tisha Campbell. Quando Martin teve aquele escândalo com Tisha na série Martin, Damon Wayans ficou do lado dela. E isso criou uma fissura permanente entre os dois comediantes. Fontes dizem que Damon nunca perdoou Martin pelo que ele fez com Tisha. E quando Damon se casou com Tisha, na ficção, claro, em Eu, a Patroa e as Crianças, alguns interpretaram isso como uma forma de resgatá-la do pesadelo que ela viveu com Martin. Publicamente, Damon e Martin nunca confirmaram nada, mas o fato de que eles nunca mais trabalharam juntos, nunca mais apareceram juntos em eventos, diz tudo. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. E finalmente, Chris Tucker. Você se lembra dele em A Hora do Rush? Aquela franquia de sucesso com Jackie Chan, que passou 1000 vezes na Globo e no SBT? Chris Tucker era hilário, enérgico, inesquecível. E há uma história interessante. Chris Tucker quase estrelou Bad Boys ao lado de Will Smith. Isso mesmo, antes de Martin Lawrence ser escalado, os produtores queriam Chris Tucker para o papel de Marcus Burnett, mas no final, Martin conseguiu o papel. E isso criou uma tensão estranha entre os dois. Chris Tucker nunca falou publicamente sobre isso, mas fontes dizem que ele sempre sentiu que Bad Boys deveria ter sido dele. E Martin? Bem, Martin sabia disso e supostamente fazia questão de esfregar seu sucesso na cara de Chris sempre que podia. Os dois nunca trabalharam juntos, nunca fizeram um filme juntos, nunca apareceram juntos em eventos. E para muitos, isso não é coincidência. É uma rixa silenciosa, mas real. Uma batalha de egos que nunca foi resolvida. Martin Lawrence nos fez rir. Ele nos deu personagens inesquecíveis. Marcus Burnett em Bad Boys, a vovó em Vovó e Zona. Ele trouxe alegria para milhões de lares brasileiros. Seus filmes passaram incontáveis vezes na Globo, no SBT, na Record. Ele fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida. Mas por trás daquelas risadas havia dor, havia conflito, havia feridas que nunca sararam completamente. A verdade é que Martin Lawrence é humano. Ele lutou contra demônios pessoais, pressões da indústria e expectativas impossíveis. E sim, ele machucou pessoas ao longo do caminho. Ele criou ambientes tóxicos. Ele alimentou rivalidades. Ele deixou cicatrizes. Tisha Campbell, que você conhece como a querida Janet de Eu, a Patroa e as Crianças, sobreviveu a um pesadelo ao lado de Martin. Will Smith, o parceiro de Bad Boys, se afastou dele de forma definitiva. Ed Murphy, Chris Rock, Jamie Foxx, Kevin Hart, todos
Todos esses gigantes da comédia têm histórias complicadas com Martin Lawrence, mas isso não apaga o fato de que ele também era brilhante, ele era talentoso, ele era um dos comediantes mais engraçados de sua geração. E talvez seja isso que torna sua história tão trágica, porque quando você tem tanto talento, mas tanto sofrimento ao mesmo tempo, o que resta é um legado complicado, uma mistura de risos e lágrimas, de glória e queda. Martin Lawrence não é um vilão, mas ele também não é um herói. Ele é um homem imperfeito que viveu sob holofotes implacáveis. E talvez, no final das contas, essa seja a lição mais importante, que até nossos ídolos são humanos e que por trás de cada sorriso pode haver uma batalha invisível sendo travada. Então, da próxima vez que você assistir a Bad Boys na sessão da tarde ou rever Vovó Zona pela 10ª vez, lembre-se, você está vendo apenas metade da história. A outra metade, a parte sombria, dolorosa, complicada, foi escondida de você, mas agora você sabe, e conhecimento, como dizem, é poder. Deixe seu like agora para mostrar que você também cresceu assistindo Martin Lawrence e que, apesar de tudo, você ainda respeita o impacto que ele teve na comédia brasileira. Inscreva-se no canal Cine Cultura e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os bastidores obscuros de Hollywood e os ícones que marcaram nossas vidas. E você, qual foi o filme de Martin Lawrence que mais marcou sua vida? Foi Bad Boys, Vovó, Zona, Um Tira Fora de Controle? Comente aqui embaixo e compartilhe sua memória afetiva com a gente.